E grandes coisas estão por vir. Este mês de setembro, mês maravilhoso, mês abençoado, que nós começamos, um mês de grandes sinais, de grandes maravilhas, de grandes prodígios, grandes milagres de Deus a nosso favor. Amém? Um mês onde nós vamos estar comemorando mais um ano da Igreja Cristo Vive em Ipaussu, o segundo ano de igreja estabelecida nesta cidade, pregando a genuína graça de Deus, trazendo a revelação da graça de Deus, trazendo a verdade de Cristo para as ovelhas do Senhor. E eu louvo a Deus por este mês tão maravilhoso que nos preparou o Senhor. Amém? Assim eu declaro desde já um mês de grandes vitórias. Continuando com aquilo que o Senhor está nos ensinando, com aquilo que o Senhor está nos mostrando, na questão da palavra de ordem que é basta. Amém? Nós vamos hoje dar um basta na indecisão. Então, basta de indecisão. O povo de Deus vive preso, vive às vezes empacado, desculpa a expressão, vive paralisado por ser indeciso. E muitas das vezes usa ainda o termo prudência para tentar justificar um erro, que é a indecisão. Indecisão é um erro na vida de um crente. Indecisão é a arma do diabo para amarrar um crente, para paralisar um crente, para impedir as bênçãos na vida do crente. Porque o crente ele fica sempre na prudência: faço ou não faço? Vou ou não vou? Pratico ou não pratico? E isso é mal. Não, mas eu estou, pastor, orando. Eu estou orando, esperando Deus falar. Deus já falou. Tudo que nós precisamos saber da parte de Deus, Deus já falou. Então esta desculpa também é outra justificativa para não tomar a decisão. Caso ou não caso, separo ou não separo, compro ou não compro, vendo ou não vendo, assumo ou não assumo, encaro o ministério ou não encaro. Tudo isso é indecisão. Cresço no ministério ou não cresço, mergulho na palavra ou não mergulho, tudo é indecisão. E isso vem do capeta. E hoje nós vamos dar um basta nesse capeta. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo. Eu resisto o mal. Eu sou uma pessoa decidida. Eu sou uma pessoa determinada, não indecisa, não cocheando em dois pensamentos em tudo na minha vida. Porque tem pessoas que você pergunta hoje, viu? Você sabe se você vem amanhã no culto de oração? Ai, não sei. O que você sabe da tua vida? É amanhã. Não é mês que vem, não é o ano que vem, é amanhã. Você vem no culto de oração amanhã? Ai, não sei. Vou ver se der. Isso é indecisão. São pessoas que não são determinadas. São pessoas que, sabe, estão no vento. Vamos ver onde o vento vai me levar. Estão entendendo? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, justo, reto, vivo, verdadeiro, Deus bom. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, o louvor, a adoração, a força, o poder, a majestade, o domínio, pois a Ti tudo pertence, Senhor. Somos gratos, ó Deus, por tudo que temos, tudo que somos. Somos gratos a Ti, Senhor, por podermos estar aqui reunidos em Teu nome, reunidos em Tua casa, ouvindo a Tua voz,
que é clara, que é nítida, que não traz confusão e muito menos indecisão, que nos traz certezas, que nos traz convicções, que nos revela a tua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, Senhor, eu oro em teu nome, Jesus, pedindo, Senhor, para que haja na vida dos teus filhos nesta manhã o entendimento pleno desta vontade, Senhor. Que haja na vida dos teus filhos, Senhor, o entendimento pleno, caindo dos olhos toda a escama, trazendo, Senhor, o entendimento pleno da revelação da tua graça, do teu poder, da tua vontade, dando um basta, Senhor, nas indecisões, dando um basta, Senhor, naquilo que ainda perturba a mente dos teus filhos, nas questões que precisam ser decididas, questões importantes para a vida, questões importantes, ó Deus, para o futuro, pois sabemos que as nossas escolhas refletem o nosso amanhã, e nós precisamos decidir com sabedoria, precisamos decidir em Ti, segundo a Tua voz, segundo o Teu querer. E assim eu lhe peço, Senhor, que nesta manhã, mais uma vez eu seja o instrumento nas Tuas mãos, para falar à Tua igreja, para falar com os Teus filhos claramente, Senhor, dando a eles o suporte, as ferramentas, o poder, a autoridade, a paz, para que eles decidam, Senhor, para que eles decidam no caminho certo, segundo a Tua vontade, pois tudo aquilo, Senhor, que eles projetarem em Ti, todos os projetos que eles colocarem em Ti serão bem-sucedidos, ó Pai. Mas para isso é necessário decisões, para isso é necessário atitudes de decisões, e que os Teus filhos, Senhor, saiam da inércia a partir de hoje, que eles caminhem rumo a estas decisões que precisam ser tomadas, e vejam o agir sobrenatural das Tuas mãos em vossas vidas, trazendo por fé, Senhor, os milagres, trazendo por fé, Senhor, a manifestação do grande, do extraordinário, do infinitamente mais. Que a Tua igreja nesta manhã, Senhor, receba a Tua voz e pratique, Senhor, aquilo que o Senhor ensinar pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, através da minha vida. Amém. E toda a igreja diga amém. Obrigado, minha pastora, minha querida esposa, meus amados irmãos, igreja preciosa de Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram chamados por Jesus para reinar em vida por meio de Cristo, pela verdade e pela graça que foi trazida por Jesus às nossas vidas. A nossa vida, na nossa vida, no decorrer da nossa vida, há muitas possibilidades que surgem, que vêm até a nossa vida. E há muitas escolhas que nós podemos fazer, e essas escolhas vão revelar o nosso amanhã, essas escolhas vão revelar o nosso futuro. E essas escolhas são as decisões que tomamos. Vai refletir muitas delas para a vida toda. Amém? Por exemplo, um casamento, ele reflete para a vida toda. Então, a atitude, a decisão de se casar, a partir daquele momento, vai refletir para até o fim da vida, porque assim manda o Senhor, que aquilo que Deus une, não separe o homem. Aqueles que são casados no Senhor, com o entendimento da palavra, cumprindo os ensinamentos do apóstolo Paulo, estes entendem que esta decisão é uma decisão séria, é uma decisão que vai
refletir toda a sua vida dali para frente, que vai influenciar outras vidas. Amém? Então, há pessoas que são indecisas no momento de escolha. São pessoas que, às vezes, vou citar um exemplo aqui. Não, isso é só um exemplo pequeno, tá? Não é do que exatamente que nós vamos falar hoje. Mas uma pessoa que entra, por exemplo, numa loja de roupa, ela vai escolher lá uma blusa, ela tem na mente lá uma cor de blusa. Chega, ela vê aquela cor de blusa, mas aí ela olha, ela gosta da outra, de uma outra cor. Aí ela já não sabe se ela vai comprar aquela que ela queria, se ela compra, por exemplo, uma azul, se ela compra uma roxa. É indecisão. Ok? É indecisão. Isso numa coisa simples, numa coisa pequena. E aí você imagina algo grande. Imagina a questão do casamento. Eu caso ou não caso? Vender uma propriedade. Eu vendo ou não vendo? Comprar uma propriedade. Eu compro ou não compro? Compro este ou compro aquele? Eu faço isso ou não faço? Eu me dou ao ministério de Cristo ou não me dou? Eu me entrego ao meu chamado ou não me entrego? Eu vou de fato fazer o que a Bíblia manda ou não vou fazer? Indecisões que amarram uma vida, que paralisam uma vida. Então há decisões, amados, que se dispõem sim de um certo tempo para ser tomada. Há decisões que Deus dá um certo tempo para se buscar em Deus a resposta, para se buscar na palavra a resposta, para se ter a resposta certa para tomar aquela atitude. E há decisões que nós não temos tempo disponível. Há decisões que têm que ser tomadas rápido, porque Deus mostra, Deus fala e espera a nossa decisão. Estão entendendo? E quando esta resposta, esta decisão tem que ser tomada rápido e não é, o que está acontecendo? O diabo está agindo. O diabo está influenciando os pensamentos e colocando lá a indecisão. Então, o fato de sabermos que Deus está no controle, que é o que nós falamos aqui sempre, Deus está no controle de tudo, e de fato Ele está no controle na nossa vida. Nós precisamos entender uma coisa: a responsabilidade de decidir é nossa. Então Deus está no controle, amém, mas quem tem que decidir? Deus não vai decidir por você. Deus não vai tomar a decisão por você. Se é você que tem que fazer, se é você que tem que caminhar, se é você que tem que andar. Estava o povo lá no deserto, Deus veio para Moisés e falou: manda o meu povo marchar. A decisão de marchar era de quem? De quem? Se o povo não marcha, fica ali. Então o povo tem que tomar decisão. O povo de Deus tem que aprender a tomar decisão. Amém? Então na minha vida, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Você tem recebido o conhecimento da vontade de Deus? Sim ou não? Sim. Ok, nós estamos culto a culto recebendo isso. Então entender o que Deus quer para a minha vida e buscar esta vontade, seguir nesta vontade, é dizer que Deus está no controle. Agora, se eu entendo a vontade de Deus, se eu recebo o conhecimento da vontade de Deus e eu não sigo nesta direção, amados, eu não posso dizer que Deus está no controle da minha vida. Deus vai estar no controle de tudo, porque Ele é soberano. Mas da minha vida, Deus não vai poder estar. Deus vai dizer: viu, esse caminho que você está indo sozinho. Estão entendendo? Então, jamais eu vou poder dizer: Deus está no controle. Eu estou fazendo tudo contrário ao que a Bíblia manda.
Eu estou fazendo tudo errado aos princípios de Deus e vou dizer que Deus está no controle? Não posso. Porque Deus está... Você vai dizer, Deus está no controle. Deus vai dizer, não estou não. Desse jeito, não estou. Entenderam? Amém? Está claro isso? Então, fora da direção de Deus, com decisões erradas, Deus não está e não estará no controle. Nós temos um caminho para escolher. Aliás, amados, é a única coisa que nós podemos escolher, porque a salvação nós não temos poder para escolher. Mas o modo de vida com que eu vou viver, Deus me dá o direito de escolher. Ele nos dá o livre-arbítrio para escolhas. Então você pode ir para a esquerda como ir para a direita, ir para trás como ir para frente. Você é livre para fazer. E dizer Deus está no controle, indo para uma direção que Deus não está dizendo, Deus não está no controle. Ok? Então a indecisão paralisa. Então nós precisamos aprender a decidir e avançar na direção certa. São duas coisas que eu tenho que fazer. Diga, meu povo, que marche, Moisés. Amém. Para onde? Eu estou dando a direção. Então eu tenho que decidir marchar e marchar na onde Deus está mandando eu pôr meu pé. Não adianta eu dizer, eu estou marchando, mas indo para cá, dali a pouco está para lá, dali a pouco está aqui, dali a pouco está aqui, Deus está falando, viu, você está parecendo uma barata tonta. Eu estou te dando a direção e você está indo para onde? Decide logo pôr os pés no caminho que eu estou te mostrando. Aleluia. Amados, a vida não para. O relógio só para quando acaba a pilha, quando acaba a bateria. Caso contrário, ele anda. Nós começamos o culto aqui 9 horas, já são 10h44. Esse tempo já passou e não volta mais. Essas horas, esses minutos já passaram. E é uma vida só. Não pense você que você vai ter uma segunda chance. Não vai. Não vai. Ah, vai. Eu vou, depois eu volto. Não volta. É daqui para a glória. Graças a Deus. Mas o que nós temos que fazer aqui tem que ser decidido. Eu não posso adiar, sabe? Uma vida toda. Tem pessoas, amados, que entra ano e sai ano, estão do mesmo jeito. Tem pessoas que entram ano e sai ano e estão na mesma desculpa, vidinha. Porque não decidem nada, não, sabe, não tomam uma atitude, não mudam os hábitos, não mudam os trejeitos, não mudam os pensamentos e vivem com a mesma vidinha. A vida cobra. Tá? A vida cobra. Porque nós aprendemos que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então muitas pessoas vivem pensando no que vão decidir e nunca decidem nada. Passam uma vida decidindo, ou seja, não decidindo, só pensando se vão decidir. Morrem e não decidiram nada. Morrem e não fizeram aquilo que queriam ter feito. Morrem com os sonhos lá enterrados juntos. Por quê? Foram covardes. Foram pessoas, amados, que não entenderam que Deus deu a ele um espírito de ousadia, um espírito de coragem, e não um espírito de covardia. Então, ser prudente é uma coisa que de fato nós temos que ser. Indeciso não tem nada a ver com prudência. Ok? Amém? Indeciso é outra área, é outra coisa que tem que estar bem longe da nossa vida. Indecisão, sabe? Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Para com isso hoje. É sim, sim e não, não. Tem que saber. Tem que saber. Não pode ficar em cima do muro, sabe?
prorrogando, adiando. Não, é assim, é assim. É não, é não. É assim, então pronto, acabou. Não, pastor, mas isso aqui é uma questão muito séria, então eu vou orar por um tempo. Então vamos determinar um tempo que você vai orar e Deus vai te responder. Agora, 5, 6, 7, 8 anos orando e Deus não respondeu ainda? Deus não confirmou nada no teu coração até agora, de coisas que você já tinha que ter feito, há muito tempo, irmão. Desculpa, mas ou você está tapando o ouvido para Deus, ou você já ouviu e fez de conta que não ouviu. Então a prudência, ela me faz o quê? Avaliar, sim. A prudência me faz eu julgar todas as coisas. A prudência me faz eu discernir se aquilo é bom, se é mal. A prudência me faz buscar em Deus a resposta, a confirmação pela palavra. A prudência não me faz ficar esperando para discernir. Então pessoas indecisas são, como eu disse, pessoas covardes. Pessoas indecisas são pessoas temerosas, são pessoas que não confiam no Deus que servem. E essas pessoas jamais avançam na vida. Essas pessoas, sabe? E na maioria delas vão dizer que estão sendo prudentes, que elas estão esperando a confirmação de Deus. Amados, como eu disse, Deus já confirmou tudo na palavra. Deus não vem confirmar em sonho. Ouça bem, tá? Presta atenção nisso. Isso é muito sério. Deus não confirma nada. Dificilmente, sabe? É 1%. Porque senão Deus vai ir contra aquilo que Ele já escreveu. Não, porque eu estou esperando um sinal. Eu estou esperando uma revelação aqui dentro de mim. Amado, Deus não vai revelar nada dentro de você. Deus vai revelar no teu espírito, pela sua palavra. Por isso, amados, esse altar aqui já deixou, mas deixou faz tempo essas coisas de menino. É pela palavra, é sim, sim, não, não. Não tem essa. Não tem essa de, porque eu estou tendo uma visão. Não tem essa, aqui não tem. Aqui não tem isso. Aqui tem palavra revelada, que nos dá direção e norteio de vida. Isso tem aqui, conhecimento da verdade de Deus. E aquilo que é a verdade, Deus testifica no nosso coração. Amém? Então, tem muitas pessoas que dizem, não, porque eu estou sentindo de Deus. Isso é mal. Por quê? Sentindo de Deus já começou com sentimento, e sentimento é enganoso. Mas tem pessoas que saíram dessa igreja porque sentiram de Deus de sair. Sentiram do capeta, sentiram do diabo. Sentir de Deus de sair da onde tem a verdade. Está entendendo? Não, porque eu senti de Deus. Me poupe. Me poupe, vai ler a Bíblia. Vai buscar conhecimento na Bíblia. Não, eu senti de Deus que eu tenho que casar com tal pessoa. Sentiu de Deus. Essa coisa de sentimento é emoção. Emoção é carne, e carne envergonha, humilha, arruína e destrói. Então pessoas indecisas, sabe, são pessoas que ficam esperando sentir alguma coisa de Deus. E normalmente vão sentir errado. Josué 24:15, ele não esperou para sentir nada de Deus, não. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Será que ele sentiu algo de Deus aqui para falar isso? Te pergunto eu. Eu acredito que não. Isso aqui foi uma decisão. Isso foi uma decisão. Se eu estou decidido, amado, Deus está comigo. Se eu estou decidido a servir a Deus, você acha que Deus vai falar, então vai sozinho aí que eu não vou com você? Opa! Que pensamento errado é esse? Eu decidi servir a Deus, quem que está comigo?
Então Josué falou isso para o povo, falou, viu, se parece mal obedecer aqui, o que está escrito aqui, viver o novo pacto, revelação da graça, ó. Se vos parece mal, escolhe então a quem vocês querem servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa. Decisão. Decisão. E não se fala mais nisso, e não se questiona mais isso. Não titubeia em dois pensamentos. Ah, será que está certo? Será que não está certo? Ai, será que é ali mesmo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Indecisão é do capeta. Amém. Amados, nós só temos a escolha para a salvação. Assim como muitos, ouça, são salvos e não seguem a Cristo como devem seguir. Não são discípulos de Cristo, estão aí. E por isso estes não resistem ao diabo. Por isso esses, o diabo faz o que quer com as suas vidas. Porque aquele que se sujeita a Deus e resiste ao diabo, amado, o diabo não brinca com essa vida. Estão entendendo? Amém? Então, Josué, ele não pensou para decidir, não. Por quê? Era uma decisão certa a ser tomada. Josué, ele não se preocupou com a tradição da família dele. Não, porque minha família é toda romana. Sei lá o que, como é que é? Católica, apostólica, romana. Tem gente que se preocupa com isso, sabia? Para tomar uma decisão de servir a Cristo. Não, porque a minha mãe, porque o meu pai, o que eles vão falar de mim? Josué pensou nisso? Josué pensou no que a esposa dele ia falar, no que os filhos dele iam falar? Ô pai, o que o senhor está falando aí, pai? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e ponto final. Amém? Não se discute, não se fala nisso. É decisão tomada. E a decisão tem que ser cumprida. Então a história, sabe? Que eu já te falei, de estar sentindo, né? Você tem que entender que você não está sentindo nada. Amém? Você tem que ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel. E aí quando ouve, fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Porque Deus fala conosco. Amém? Claramente, Deus fala claramente. Deus não nos chamou para sentir nada. Se fosse, sabe, amado, se fosse para a gente sentir alguma coisa, a gente continuava na mesma vidinha que a gente era antes. Que nós sentia todo tipo de coisa. Sentia, não sentia mesmo? Ai, hoje o culto, ai, eu fiquei todo arrepiado. Se não sentisse esse arrepio, ia falar que o culto não tinha valido de nada. Então Deus não nos chamou para sentir. Você pode dizer isso? Deus não me chamou para sentir. Deus me chamou para ouvir e obedecer. Amém. Então, olha, tem muitas pessoas que sentem alguma coisa. Isso, amados, isso aconteceu na minha própria vida. E eu falo hoje com toda a autoridade de Deus. Porque eu não me iludo mais com aquilo que a minha carne sente. Não mais. Eu não, sabe, não dou mais ouvidos aos meus sentimentos carnais. Eu quero ver na palavra, eu quero ter a confirmação da palavra, eu quero que Deus fale comigo pela palavra. Eu dobro o meu joelho, eu oro, eu peço a confirmação de Deus, a palavra, o Senhor me coloca no meu pensamento, na minha mente, a palavra, eu vou, leio a palavra e entendo aquilo que Deus está falando comigo a respeito daquele assunto. Amém?
Porque muitas pessoas, amados, sentem alguma coisa, pensam que é Deus e quebram a cara. E detalhe, né? Algumas pessoas ainda compartilham o que estão sentindo. Então Deus nos mostra, Deus nos usa para dizer, para falar. Quantas pessoas, amados, sabe que nós tivemos a oportunidade de falar? Não é, pastora? Algumas pessoas nós falamos, olha, não é por aí. Nós falamos, olha, não é isso. Não é, por quê? Porque Deus já tinha revelado ao nosso espírito que não era Deus que estava falando aquilo para aquela pessoa. Não era Deus que estava mostrando aquele caminho para aquela pessoa. E nós abrimos a nossa boca e falamos, olha, não é isso que Deus quer, não é isso que Deus tem. A pessoa virou a cara para a gente. Saiu da igreja. Então, a pessoa não se importa com o que a gente está dizendo. A pessoa não dá ouvidos porque ela não quer ser contrariada. Por isso que tem muitos crentes na obra de Deus que nem falam nada com os seus líderes. Porque elas vão e quebram a cara sozinha, ao invés de serem contrariadas. Porque é difícil para um crente ser contrariado, sabia? É difícil um crente chegar e falar assim, pastor, olha, eu estou pensando isso, vou fazer isso, e escutar um não. É difícil, amados. A carne, como não? Eu sei o que eu estou fazendo. E aí então o Espírito Santo diz, olha, não é isso. O que a palavra diz a respeito disso? A palavra confirma isso? Amados, às vezes que nós fomos aconselhar que nós somos com a palavra, com a Bíblia aberta. Olha, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que isso é laço do passarinheiro. O pessoal foi lá e puf, botou o pezão. Está amarrado no laço do passarinheiro. Está preso no laço do passarinheiro. Então, sabe, quis tomar uma decisão, né? Quis mostrar que era capaz de decidir e decidiu errado. Isso é mal. É mal. Sentir na carne e tomar decisões erradas, amados, as consequências são terríveis. As consequências são terríveis. Vai colher, vai receber a colheita, porque Deus disse, olha, não faça isso. Deus foi quem falou, não foi o pastor Emílio, não foi a pastora Daniele, foi Deus quem falou. Se Deus nos colocou aqui, amados, para pastorear o seu rebanho, você acha que Deus não se importa com você? E você acha que Deus não vai usar a nossa vida para te aconselhar da maneira correta? Sim ou não? Então as nossas decisões todas, elas devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Tá? Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer para a minha vida. Então quando eu não sigo pela vontade de Deus, eu quebro a cara. Assim nós vemos no passar dos dias, no passar dos anos, as pessoas fazendo as coisas que querem fazer e quebrando a cara. Porque Deus já havia dito, ó, é aqui que você fica, é aqui que você vai, é aqui que você permanece, é aqui que eu vou falar com você, é aqui que eu vou te dar a minha bênção, é aqui que você fica com a tua família. Cadê? Foi embora. A consequência é terrível na vida. Provérbios 3, 4 e 5 diz, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então quando eu confio no Senhor de todo o meu coração, amados, eu não questiono. E eu sei o que eu tenho que decidir e como decidir. Agora as pessoas, elas criam atritos, elas criam situações porque elas se estribam no seu próprio entendimento. E o próprio entendimento traz confusão porque tem o dedo de Satanás. Estão entendendo? Amém? Então quando nós nos tornamos maduros espiritualmente, nós mudamos o nosso comportamento diante de todas as coisas.
Só um maduro espiritual, amados, ele se posiciona de forma diferente diante das coisas, principalmente das coisas de Deus. Então, o que eu acho, o que eu penso, deixa de existir. O nosso eu nos faz errar, o nosso eu nos faz ir por caminhos, amados, de destruição, de derrota. Sabe, por quantas vezes, amados, eu não fui tentado a fazer coisas que eu queria fazer? Quantas vezes eu fui tentado, sabe, a deixar de seguir o caminho que Deus havia me revelado, me mostrado, e que a igreja sabe que foi uma luta para esse caminho ser revelado à minha vida? Por quantas vezes eu não fui tentado a deixar de seguir esse caminho? Você pensa que não? Você pensa que só você é tentado? Ó, o maior alvo aqui, ó. Está olhando para ele. Quantas e quantas vezes eu fui tentado a deixar aquilo que Deus me revelou? Quantas e quantas vezes eu fui tentado, e sou tentado, a deixar este caminho santo, sério e reto que Jesus nos confiou? Porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo coloca dúvidas na nossa mente para não tomarmos decisões certas, para não agirmos de forma correta. Mas eu louvo a Deus, amados, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Eu louvo a Deus que aqui nós estamos juntos e firmes nesta graça, e vamos permanecer, continuar e crescer nesta graça. Porque a nossa luta é contra o diabo, é contra o erro, é contra o pecado. Não é contra a carne. Amém? Nós lutamos contra aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós não lutamos contra pessoas. Mas a palavra vem para abrir o nosso entendimento, nos dar esclarecimento e nos fazer entender que nós temos que ter as decisões corretas na vida. Amém? Eu tenho que ir pelo que diz o Senhor, igreja. Eu tenho que andar pelo que diz o Senhor. Eu não posso, sabe, abrir ouvidos ao que diz o meu amigo. É perigoso. A não ser que esse amigo, sabe, esteja muito com a vida consagrada a Jesus Cristo. A não ser que esse amigo, amado, sabe, seja mais temeroso a Deus e conheça a revelação da graça de Deus. Aí então, Deus pode usar aquele amigo para trazer uma palavra à minha vida que eu esteja precisando. Agora, eu abrir ouvidos a um amigo que não conhece Deus, que não conhece a graça de Deus, que não tem o compromisso que você tem com a graça de Deus, isso é mal. Isso já é armadilha de Satanás para colocar indecisões na sua mente, para colocar dúvidas na sua mente. Por isso nós não nos devemos, sabe, nos abrir para conversas, vozes estranhas. Amém? Aleluia. Há pessoas, amados, que estão esperando em Deus para decidir, e muitas pessoas ficam esperando porque não querem decidir. E essas vidas têm a vida paralisada. Essas vidas, essas pessoas vão ver a vida passar e vão olhar e falar: poxa, mas eu não fiz. Não fez porque não quis. Não fez porque não decidiu fazer. E agora não chore o leite derramado. Porque a oportunidade veio. Deus disse, Deus entregou a oportunidade. Deus falou: olha, eu entrego nas tuas mãos, é para você. Faz. Cadê que fez? Não fez. Por quê? Não, eu estou esperando. Deus vai confirmar. Então, amados, chega o dia que todos nós aqui vamos ser recolhidos pelo Senhor. Eu posso ser recolhido aqui agora, assim como você. Sim ou não? Não, na minha vida mando eu que escolho. É Deus quem decide, é Deus quem dá, é Deus quem tira. Então, presta atenção. Eu e você um dia vamos bater as botas.
Esse corpo aqui vai deixar de existir. Nosso espírito, seio de Abraão, descansar, repousar, dormir, aguardar a volta do nosso Senhor. E as obras, não vai ter mais. Nós vamos descansar das nossas obras. E aí, amados, eu tenho uma pergunta para te dizer, para te fazer. Qual foi o... Porque enquanto o Senhor não volta, não é? Nós vemos que o princípio das dores já começou, os sinais já estão aí, mas nós não sabemos o dia em que o Senhor vai rasgar esse céu e vai buscar a sua igreja. Nós não sabemos, ok? Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 100 anos, pode ser daqui 1000 anos, nós não sabemos. E nós não vamos talvez estar aqui até o dia do Senhor voltar, nós já teremos sido recolhidos. O que nós deixamos aqui para a nossa geração futura? Pensa um pouquinho nisso. Qual o legado que nós deixamos? Qual foi o meu exemplo de vida? Alguém que simplesmente viveu e morreu. Aí na lápide lá tem que escrever assim: aqui jaz um indeciso. Porque só viveu e morreu, não fez nada na vida. Não, sabe, não viveu a vida que Deus tinha para ele viver. Pensou só nele mesmo, no seu umbiguinho, nas suas necessidades supridas. Tá bom assim, não, tá tranquilo. Aqui jaz um indeciso. Meus irmãos, nós não podemos deixar a nossa vida ser paralisada por indecisão. Faço ou não faço? Tem que ter decisão. Se vai fazer, faz. Se não vai fazer, não faça. Nunca. Estão entendendo? É decisão. Tem que ser determinado. Sabe, os dois pensamentos não têm aprovação de Deus. A dúvida, ela somada ao medo de errar, ela paralisa, trava. Faz com que os projetos sejam adiados, fazem com que os projetos sejam prorrogados, e esses projetos nunca saem da mente ou do papel. Eclesiastes 11, 4-6 diz: quem somente observa o vento nunca semeará. O indeciso, amado, nunca vai fazer nada, porque ele é indeciso. Então ele vai ficar, sabe, será que hoje eu planto? Não, acho que não, acho que hoje não. E não planta nunca. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ah, será que hoje chove? Será que hoje não chove? Será que hoje eu lavo roupa e põe no varal? Não, acho que hoje vai chover, então não lava. Aí acumula lá aquele montão de roupa suja. Estou brincando. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Tem que se mexer, tem que ter rumo, tem que ter discernimento. Sabe, eu não posso deixar as coisas tudo para Deus fazer. Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Então, já tem um ditado que diz: não deixe para amanhã. Tem gente, sabe, deixando para o ano que vem, amado, o que pode fazer hoje. Tem gente, não, eu já planejei para o ano que vem, pode fazer agora se quiser. Fala, Deus! Amados, problema na nossa vida nunca vai ser solucionado sem uma ação.
Entenda isso, eu tenho que ter uma ação para solucionar aquele problema. O problema está ali já, perdurando, e eu estou ali, indeciso, se eu resolvo ou se eu não resolvo. Isso é ser covarde, amado, diante de uma situação que dá para ser resolvida. Deus, Ele intervém na nossa causa. Ouça, Deus, Ele intervém a teu favor. Sabe, através da tua atitude de fé, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Então tem muita coisa, sabe, que o povo de Deus está pedindo para Deus fazer. Sendo que não é Deus que vai fazer, é cada um de nós. Deus está falando, viu, é contigo. Ai, Deus, faz isso. Deus, viu, está pronto, faz. Êxodo 14, 16, 17, olha só. E tu, viu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Aleluia! Cadê os crentes de coragem aqui dessa igreja? Tem crente corajoso aqui? Então recebe o que Deus está mandando. Estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu estou fazendo minha parte aqui, meu amado. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. O mal vai ser para a glória de Deus, porque Deus vai mostrar o seu poder na sua vida. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Aleluia! Vão ter que ver, amado, que aquilo que te persegue, aquilo que tenta te paralisar, Deus fez assim, não mais vai te paralisar, não mais vai te perseguir, não mais vai te causar incômodos, não mais vai tirar tua noite de sono, não mais vai te atormentar, porque Deus vai fazer assim, aleluia! Mas você tem que fazer a tua parte. Se Moisés aqui, amados, não agisse, por que Deus falou para Moisés? Levanta o teu bordão e divide o mar. Ai, Senhor, mas isso nunca aconteceu. Alguém dividiu o mar? Então, mas vai acontecer agora. Vai acontecer agora, porque eu estou dizendo, levanta o bordão e divide esse mar. Para de ser indeciso. Para de ficar pensando se faz ou se não faz, se levanta ou se senta. Para. Toma a decisão, Moisés. Está aí o mar, o bordão está na tua mão. Levanta e divide o mar. E estava lá todo o povo lá. Nós vamos morrer aqui. Moisés, você tirou nós do Egito para morrer aqui agora. Vamos voltar para o Egito. Vamos entregar todo mundo. Imagina 3 milhões lá de pessoas alvoroçadas, com medo, gritando, discutindo com Moisés. E Moisés lá, Senhor, o que eu faço? Tem que ter foco. Se você se deixar levar pelo tumulto dos outros, você se entrega junto com os outros. Se você se deixar levar pela multidão de vozes à tua volta, você se entrega junto com os outros. Por isso Moisés era líder. E líder não se entrega. Líder não se entrega. Líder permanece firme, ouvindo a voz do Senhor. Amém? Então, se Moisés se entrega junto com o povo, o plano de Deus não tinha sido cumprido. E Deus não estaria no controle. Entenderam? Então,
a decisão certa, na hora certa ali, rápida, fez com que o plano de Deus fluísse. Por quê? Moisés tinha o poder para abrir o mar, gente? Mas Deus mandou. Então, sabe, tem muita gente que precisa fazer coisa na vida, que é Deus que está mandando. E aí está falando, mas eu não posso. Aleluia! Não, mas eu não posso. E é Deus que está mandando. Faz isso porque é a minha vontade. Não, mas eu não posso. Agora não dá. Então fica aí, então, onde você está. Não vai prosperar, não vai crescer, não vai, sabe, ver os projetos cumpridos na sua vida. Você vai ver todo mundo passar à sua volta e você vai ficar. Amém? Imagina Moisés falando, ai, como é que isso vai acontecer, Deus? Deus está falando, ergue o bordão e divide o mar. Como é que isso vai acontecer? Já pensou se Moisés fala para Deus? Como é que isso vai acontecer? Tem muito crente falando isso para Deus. Desculpa aqui falar, amados. Mas tem muito crente dizendo para Deus, como é que isso vai acontecer? Amados, Deus está dizendo, não se preocupe com os que são contra. Não se preocupe com os que perseguem. Não se preocupe com aqueles que não acreditam em mim. Se preocupe com aquilo que eu estou mandando você fazer. Se preocupe com aquilo que eu estou lhe orientando. Se preocupe em continuar no caminho em que você foi plantado. Não se preocupe com quem vem atrás. Não se preocupe com quem vem, sabe, gritando, querendo criar tumulto. Olhe para frente e faça o que eu estou mandando. E decida rápido. Decida rápido, irmão. Decida rápido, irmã. Porque grandes coisas estão por vir para a vida desta igreja. Pastora. 1 de Reis. Olha, amados, a dúvida e a indecisão jamais podem decidir por você, amém? Jamais podem decidir por você. Ok? 1 de Reis 18, 21 diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, então se é o capeta, se é o diabo, porque nós sabemos que tudo que é contrário à palavra de Deus é do diabo, certo? Amém? Então, se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Olha como é que o povo é indeciso. Não responderam Elias quando ele perguntou. Quando ele disse, viu? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Olha que tristeza. Que tristeza que é isso, amado. Um povo que era chamado para seguir a Deus, o profeta vem e fala, viu? Vou perguntar aqui agora. É para seguir a Deus ou é para seguir o diabo? Não responderam o profeta. Indecisão. Por quê? Se está decidido, se está determinado, que isso, Elias? Nós estamos aqui para seguir a Deus. Que isso, Elias? Que pergunta, que imbecil que você faz para nós? Estamos aqui para seguir a Deus. Então obedece a Deus. Mas por que não falaram nada? Porque eles não eram determinados. Amém? Estão entendendo? Aleluia. Vamos ver alguns exemplos de homens decididos e determinados que estão na Bíblia Sagrada? 2 de Crônicas 2:1. Resolveu Salomão. Resolveu, tá? Não ficou pensando. Estou pensando. Estou meditando. Estou aqui
com os meus botões. Não, resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Então, resolveu, determinou, decidiu. 2 Crônicas 24:4. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Resolveu. Vamos ver o que vai dar. Se der a gente faz, se der a gente restaura, se der a gente constrói, se der... Não, está decidido, está resolvido, vai ser. Vai ser, em nome de Jesus. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Resolveu Daniel firmemente. Então Daniel não ficou lá pensando: será que eu como? Será que eu não como? Será que tem problema? Será que não tem problema? Não vou me contaminar. Não vou me contaminar com as coisas do mundo. Não, mas isso não tem problema. Não vou me contaminar. Resolveu, firmemente, decisão, sabe? Sem querer questionar. Mas será que tinha problema ele comer aquela comida do rei? Ele decidiu não comer. Por quê? Era consagrado a ídolos. Ele sabia daquilo. Amém? Atos 19:21. Cumpridas estas coisas, Paulo ficou pensando no seu espírito se ia a Jerusalém. Resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então, os homens que estão na galeria da fé foram homens decididos. Amém? Os homens que estão na galeria da fé não foram homens indecisos, não foram homens paralisados. Abraão, quando Deus lhe ordenou sair da sua parentela, ele não ficou pensando se ele ia, se ele ficava, perguntando para Deus para onde que ele ia. Quando Deus lhe pediu o seu filho, o seu único filho Isaque, Abraão não ficou demonstrando para Deus indecisão, se fazia, se não fazia, se oferecia o filho, não oferecia. Pelo contrário, ele agiu em conformidade com a voz do Senhor rapidamente. Hebreus 11:8 e 17 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Viu, Senhor, vai ter cesta básica para mim lá? Vai ter um auxílio família? Vai ter lá um salário mínimo para eu poder pagar minhas contas? Abraão perguntou algo assim? Pela fé, Abraão, quando posto à prova... Pastora, cadê o texto? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Não tem telão, pastora? Sumiu. Muito bem. Hebreus 11:24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés decidiu, ele foi determinado, ele teve uma ação, uma decisão que interferiu, que influenciou, que refletiu toda a sua história com Deus, e está relatado na Bíblia Sagrada. Uma decisão. Moisés tomou a decisão de escrever a sua história com Deus, de determinar o rumo da sua história com Deus. Amém? Tito 3, versículo 12 diz: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, olha os nomes, né? Apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro,
Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, estou resolvido. Vou passar o inverno onde? Ali. Tem pessoas que não sabem nem para onde que vai viajar às vezes. Ah, não sei para onde que eu vou. Ah, eu quero ir, mas eu não sei para onde que eu vou. Decide logo. Determina. Então precisa tomar uma decisão, amados. É a Deus que se deve ouvir. Não vai ouvir amigo, não vai ouvir namorado, tá? Não vai ouvir pessoas que não têm compromisso com Deus. O Espírito Santo vai testificar no teu coração. A Bíblia, ela dá a direção para tudo na nossa vida. E quando não se entende claramente a direção de Deus pela Bíblia, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu devo recorrer às autoridades espirituais da minha vida. Aqueles que Deus colocou para a minha vida como meu pai da fé. Eu tenho que fazer isso. Então a Bíblia ensina que nós devemos agir com submissão às autoridades espirituais que Deus coloca sobre a nossa vida. Amém? É sábio considerar e valorizar os conselhos que vêm daqueles que Deus levantou para serem os nossos líderes espirituais, para serem os líderes espirituais da sua igreja, aqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Amém? Então, quando este líder diz, não faça isso, amados, deve ser acatado. Quando este líder diz, não faça, né, ou faça isso, deve ser acatado. Em Romanos 13, versículo 1 diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Provérbios 11, 14 diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, multidão de conselheiros. Deus vai levantando a cada dia, amados, conselheiros dentro da sua obra. Pessoas capazes de orientar, pessoas capazes de aconselhar com o reto conselho. Então, não baseie as suas decisões em sentimentos, em emoções, em sonhos, em visões. Em nome de Jesus, baseie as suas decisões na voz do Senhor. Amém? Está no telão, pastor? Saber qual é a vontade de Deus implica em fazer a vontade de Deus. Amém? Então, a partir do momento que se conhece a vontade de Deus, cabe a mim, cabe a você decidir obedecer e praticar esta vontade. É o que nós pregamos aqui, é o que nós ensinamos aqui, é o que nós incentivamos aqui, é o que nós exortamos aqui por este altar. Se Deus está mostrando, Deus está revelando, Deus está ensinando, vamos obedecer. Amém, igreja? Então, glória a Deus. Olha, será, agora eu faço, para encerrar eu faço uma pergunta e deixo essa pergunta para você. Será que alguma indecisão da sua vida, na sua vida, não é exatamente por conhecer a vontade de Deus e você está adiando isso para obedecer esta vontade de Deus? Vou tentar explicar melhor. Será que a indecisão não está paralisando a sua vida? Porque você já conhece a vontade de Deus e ainda está adiando para praticar aquilo que Deus já lhe mostrou? Entendeu agora? Precisa refazer? Não? Tá ok? Será que a tua vida não está paralisada por causa da tua indecisão em relação àquilo que Deus já lhe mostrou e você precisa fazer e ainda não fez? Pense nisso. E a partir de hoje, basta de indecisão. Assim seja, porque assim disse o Senhor.